Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para o nosso Evangelho no Lar. Hoje, o Evangelho de número 19. Então, hoje, o nosso Evangelho de número 19. E se você está chegando aqui no canal agora, nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você tiver ele aí, você pode usar para acompanhar o nosso Evangelho, mas se você não tem, não tem problema nenhum, você pode acompanhar o Evangelho mesmo assim. Além disso, pegue a sua garrafa com água para que os mensageiros do nosso Mestre Jesus possam fluidificar ela para vocês. E aí, no final da live, vocês podem beber a água, podem aguar as plantas, podem dar para os bichinhos também. E eu vou deixar aqui na descrição do nosso evangelho de hoje o link para todos os outros evangelhos aqui do canal Espírita. Eu vou deixar também no final desse nosso evangelho de hoje em uma caixinha que vai aparecer por aqui. Então vamos dar início ao nosso culto. Sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre Jesus aí na sua casa. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas, que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Senhor Jesus, Mestre querido e amado, esteja nos lares de cada amigo e cada amiga durante o nosso Evangelho, esteja através dos seus mensageiros de luz, nos inspirando a sermos instrumentos da sua vontade. Que se acha aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade, que assim seja. Pessoal, então nós estamos no capítulo 4 e você que está acompanhando aqui o nosso evangelho toda semana, vocês sabem que é um capítulo um pouquinho longo, então eu estou dividindo, a leitura desse capítulo. E hoje nós vamos começar então a ler as instruções dos espíritos então quanto a esse tema da reencarnação, e hoje nós vamos ler então os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? Vamos lá então. A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo.
O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Então, pessoal, aqui nós podemos então ler, né? Tivemos essa oportunidade de aprender um pouco sobre a questão dos corpos que nós espíritos imortais utilizamos, né, na nossa reencarnação. Como os planetas eles também têm os seus graus evolutivos, nós temos planetas primitivos, planetas de provas e expiações, como é o nosso agora, temos os planetas regenerados, os planetas ditosos e felizes, os planetas celestes. Então, quanto mais baixo nessa escala, que vai nessa ordem que eu falei para vocês, quanto mais baixo nessa ordem, mais denso, mais grosseiro é o corpo que o espírito utiliza na sua reencarnação. Esse nosso corpo mesmo aqui, ele é muito grosseiro, ele é muito denso. Jesus, antes de encarnar aqui na Terra, ele precisou de 2000 anos para se preparar para conseguir encarnar em um corpo tão grosseiro como o nosso. E ele ficou muito pouco tempo aqui, né, pessoal? Ele não conseguiu realmente ficar muito tempo devido ao corpo físico grosseiro, devido ao nosso planeta ser tão denso. Então, dependendo do planeta que o espírito vai encarnar, à medida com que o espírito vai ascendendo a planetas superiores, o corpo que ele utiliza vai ficando cada vez menos denso. Os espíritos eles experimentam cada vez menos as situações difíceis que o corpo físico pode nos apresentar, por exemplo, como essa dificuldade tão grande que nós temos na locomoção, pois nós nos arrastamos penosamente aqui na crosta da Terra, como as doenças também do corpo físico. Então, cada vez mais, né, de acordo com o planeta, quando os espíritos vão ascendendo a planetas superiores, eles vão então reencarnando em corpos cada vez menos densos, até que chega um momento em que esse espírito evoluiu tanto, ele é um espírito de primeira ordem, então não há mais nenhum resquício de materialidade que ele precise usar então na sua evolução. E é muito interessante também que nós aqui na Terra, no planeta de provas e expiações, nós temos uma limitação muito grande de locomoção para fora do nosso planeta, por exemplo. Nós não conseguimos ir muito longe. O ser humano, né, o espírito reencarnado, ele conseguiu chegar até a Lua, que está aqui do lado, se a gente for considerar as vastas distâncias do universo. Mas à medida com que o espírito ele vai reencarnando em planetas superiores, essa limitação de locomoção ela vai ficando cada vez menos evidente. E quando o espírito ele se torna um espírito de primeira ordem, então não há mais nenhuma limitação, ele pode ir
onde o pensamento dele o levar, ou como nós lemos, onde ele é chamado para desempenhar as suas funções. Agora, qual é o caminho então para que a gente possa reencarnar em planetas superiores? É a nossa reforma íntima, não é verdade? É quando nós vigiamos os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, então nós vamos melhorando, nós vamos sendo pessoas melhores, não melhores que os outros, mas melhores que nós mesmos. Então nós vamos tendo as condições e o merecimento de reencarnar em planetas cada vez menos densos, planetas em condições sempre melhores. A Terra mesmo é um planeta de provas e expiações. Nós fomos um planeta primitivo e agora de provas e expiações. Muito denso, né? Mas a partir da próxima década de 50, o nosso planeta vai se tornar um planeta em regeneração, porque nós estamos no final da transição planetária. Então, hoje, no planeta de provas e expiações, apesar de haver a prática do bem, o mal ainda prevalece. Porém, lá no planeta em regeneração, apesar de haver a prática do mal, o bem vai prevalecer. Então, esse mal vai diminuindo cada vez mais, e aí a Terra também vai ascendendo nessa categoria. Planeta em regeneração, depois a Terra será um planeta regenerado, depois um planeta ditoso ou feliz, depois um planeta celeste. Planeta celeste, pessoal, seria o paraíso que as religiões tradicionais pregam. Então, essa é a nossa reencarnação mais importante até agora, porque dela depende a nossa condição para que na nossa próxima reencarnação a gente possa reencarnar na Terra já em regeneração. E aí que a gente tenha certeza que cada vez que nós evoluímos e nós vamos tendo o merecimento e as condições de reencarnar ou encarnar, né, pelo menos pela primeira vez, nos planetas superiores, nós vamos deixando então de precisar, né, de um corpo tão denso e tão grosseiro como nós temos agora. Mas entenda, existe a lei de conservação, e por mais que o nosso corpo seja grosseiro, seja denso, nós precisamos cuidar muito bem dele, porque é graças a ele que nós conseguimos ter as experiências da reencarnação aqui na Terra. Então nós precisamos seguir também a lei de conservação, porque só assim nós temos condições de trabalhar no nosso progresso. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai e Criador de amor, justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje. Que se acha encerrada nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi a fim do bem e da caridade. Que assim seja. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.